Boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a esse chá da tarde, que a este horário não é mais chá da tarde, é um coquetel da noite, é o nosso aperitivo, é o nosso início de noite. E fico muito feliz que todos estejam aqui comigo, compartilhando das sabedorias do Rabino Newton Bonder, que não sei se já está entre nós ou não. Para aqueles que não me conhecem, me apresento, sou Alexandre Simbalista, da Latitudes, Viagens de Conhecimento, estaremos hoje conversando com o Rabino Newton Bonder sobre uma viagem muito especial, sobre a viagem da Índia e Butão, ou com extensão para o Butão. Uma alegria, é uma viagem que se fala sobre alegria, e eu espero que ele esteja já entre nós. Rabino está? Estamos? Vamos ver aqui se eu encontro. Chegou. Chegou. Newton, estamos? Está no mudo. Vamos lá. Pedindo para ativar o som. Pronto, estou aqui. Maravilha! Rabino Newton Bonder, seja muito bem-vindo a essa noite mais do que especial, para falar de uma viagem ainda mais especial, inédita, única, primeira vez que a gente faz uma viagem para a Índia com um rabino. Olha só, tem a Beth tá pedindo para... Não sei, ela tem algum pedido aqui. Estou sem som. Estão sem som? Talvez melhor sair e entrar? É mais fácil. Normalmente é mais fácil. Tá, se for escrever para ela aqui, só um minutinho. Ah, ela deve estar... eu acho que ela está sem som, mas deve estar ouvindo, né, Beth? Não, mas eu estou mandando pelo chat aqui. Tá. O resto está ouvindo bem, é isso? Estamos todos ok. Maravilha. Eu vou fazer uma... Talvez você cortar um pouquinho o som só para a gente... Deixa eu dar uma... Vou ativar alguns mudos aqui, só para a gente poder conversar com mais tranquilidade. Eu espero não desativar o teu. O meu está ligado. Tá ligado? Ótimo, maravilha. Tem algumas pessoas, eu vou aceitando as pessoas aqui que estão entrando. Tem bastante gente entrando ainda, estou admitindo aqui. Eu não esperava que tivesse essa questão. Eu achava que ia entrar todo mundo sem precisar de admissão. Vamos lá, eu vou começar a compartilhar a nossa tela e a gente vai fazendo nosso bate-papo. Você explica um pouquinho qual a ideia dessa viagem e vamos conversando sobre o roteiro. Deixa eu ver se eu compartilho a tela agora. Estamos? Sim, estamos com... Está aqui, perfeito. Maravilha. Ótimo. Muito bom. Newton, me conta um pouquinho, então. Vamos começar por você. Eu vou falar um pouquinho, depois a gente entra assim na medida boa. que a gente puder passar também o roteiro. Acho que vai ser mais fácil da gente falar, né, sobre o que a gente vai fazer, para onde a gente vai. E gostaria só então de falar assim muito genericamente assim qual a nossa intenção essa viagem. E nós estamos visitando dois lugares, né? É possível, depois até a Alexandre vai explicar, que se faça só parte da viagem, ou a Índia ou o Butão, mas a ideia de fazer conjugado a Índia e Butão é porque são dois lugares que, entre outras inúmeras qualidades ou, né, características, a Índia tem um modo de lidar com a vida muito, né, tanto na expressão da sua espiritualidade, quanto também da sua cultura, a relação social das pessoas, uma relação que se aproxima muito da
da noção de alegria que a gente tem quando a gente pensa isso dentro de um marco, digamos assim, humano, ou de uma a manifestação humana da alegria. E o Butão completa isso, né, porque o Butão, talvez todos já tenham ouvido isso, o Butão tem esse famoso índice de felicidade, que são vários itens que foram ali elencados para imaginar o que seria uma sociedade que vive feliz. Então, a nossa viagem ela tem essa intenção de olhar duas faces dessa dimensão de qualidade, a mais emocional, né, o mais vital, que é a alegria, que a gente vai, de certa forma, conversar e buscar na visita na Índia, e no Butão, né, e aqui é mais uma dimensão mais interna, quase que psicológica, psíquica, né, de nós, indivíduos. E depois nós vamos, no Butão, falar um pouquinho sobre esse lugar mais coletivo. Eu acho que essa alegria, né, essa capacidade de você manter as pessoas alegres coletivamente, ganha essa dimensão de felicidade. Claro que existem semânticas, a gente vai estar falando sobre, né, várias maneiras de a gente abordar essas questões, mas eu venho munido assim, para a gente fazer essa viagem com dois elementos. Um elemento que a gente vai estudar, a gente tem alguns momentos que a gente vai estar usando o transporte de um lugar ao outro, a gente vai tentar utilizar muito esses momentos para a gente poder ir conversando, pensando. A viagem ela é toda, né, mesmo nesses translados, e o Alexandre vai explicar isso melhor, mesmo nos translados, a viagem é super interessante, a janela não é uma janela monótona, não é uma janela que vai passar por uma mesma, o mesmo tipo né, de paisagem, é ali cheio de ser humano, é cheio de humanidade, e mesmo esses translados, eles são curiosos de ficar olhando pela janela o tempo todo. Mas a gente vai aproveitar esses momentos para ir conversando sobre dois elementos que vamos acompanhar nessa viagem. Um tem a ver com um livro que eu escrevi, que é sobre a arte de preservar a alegria, em que a gente vai ver alguns elementos e até mesmo, digamos assim, posicionar eles naquilo que a gente estiver vendo nessa viagem. E depois a gente vai fazer um estudo sobre um olhar assim desse desapego, que também está muito associado à alegria, né? A forma de você não ser incomodado, importunado, né? Molestado por qualquer evento que não esteja sob controle, coisas desse gênero. E a gente vai, portanto, elaborar durante essa viagem, olhando, né, por todo esse cenário dessas duas culturas extremamente ricas, né, uma cultura totalmente, né, a Índia, com uma cultura que hoje tem uma predominância, né, que vai crescendo no mundo, né, não só populacional, que a gente antigamente olhava para a Índia só como um grande país, que agora é o país mais populoso do mundo, mas é um país que, onde você olhar na área de tecnologia, nas áreas mais importantes hoje, digamos assim, do progresso mundial, a presença dos indianos é muito considerável, é importante. Então, nós vamos estar olhando essas culturas, a Índia, com essa especificidade mais das tradições que a gente vai olhar lá, nós vamos abordar 4 universos tradicionais ali, vamos estar visitando, conhecendo templos e locais que dizem respeito à tradição hindu, né, à tradição sikh, à tradição muçulmana e à tradição budista tibetana, mais aqui diretamente até no Butão. Mas são 4 áreas que também a gente vai poder elaborar esse olhar para a alegria a partir de cada uma dessas lentes. E como o Alexandre disse, é curioso, eu sou um rabino, né, em parte vou estar
também absorvendo e trazendo para vocês aí uma comparação na tradição judaica, na judaica cristã. Ela tem a sua maneira de elaborar essas ideias, então a gente vai estar pensando, analisando, contrastando, aprendendo juntos, e acho que vai ser uma viagem assim, realmente uma aventura do ponto de vista de conteúdo, e tanto filosófico quanto espiritual. Então, é esse o convite aí de fazer essa imersão, e eu acho que, de novo, vou estar totalmente disponível para a gente trocar, responder perguntas mais à frente. Vamos olhar um pouquinho, passar para o Alexandre, que vai nos fazer rapidamente aí um encaminhamento por onde a gente vai passar. Maravilha. Obrigado, Newton. E, enfim, a gente pode ir falando um pouco da Índia à medida que a gente vai passando aqui os slides e comentando um pouquinho dos lugares, mas a primeira questão é essa que você falou, quer dizer, a Índia hoje, dentro dessa movimentação geopolítica que nós estamos vivendo, né, dessa mudança de eixo do oeste para o leste, ela tem um peso fundamental, né, um peso até possivelmente moderador, quando a gente pensa nessas duas grandes forças, Estados Unidos e China. E a Índia está no meio dessa história, representando hoje um crescimento econômico maior do que a China, tendo uma relevância cada vez maior em todos os aspectos do mundo, né? Inclusive no turismo. Tudo que a gente viu dos chineses invadindo, uma forma horrível de falar, mas enfim, disso que a gente viu dos chineses chegando em massa na Europa, nos Estados Unidos, a gente vai começar a ver isso na Índia. A Índia já está fazendo isso, né? Já está exportando cada vez mais indianos. A classe média indiana tem hoje 400 milhões de habitantes. E a gente está vendo cada vez mais esses indianos saírem dos seus países e sendo essa nova leva de turistas que vão ocupando o globo, né? Então, é interessante a gente entender o outro lado, né? Como é que a gente compreende um pouco a Índia antes da Índia nos compreender. Aqui a gente está falando um pouquinho, enfim, dos aspectos principais da viagem. Então, toda a parte de conteúdo da viagem vai ser tratado pelo Rabino, pelo Newton, e por um guia local nosso, em português, extremamente, enfim, conhecedor não só dos locais, mas das religiões, dos templos, de tudo que a gente vai visitar por lá, né? A gente fez um módulo inicial de Índia de 9 dias, que eu vou colocar aqui, é possível fazer uma extensão ou uma pré-extensão antes, para quem quiser conhecer outros lugares, para aumentar um pouquinho, ou se quiser fazer os 2 módulos, na Índia e Butão, melhor ainda, porque aí a viagem se torna mais completa. Mas quem quiser fazer só a Índia também é possível, porque a gente tem esses 9 dias ou as extensões anteriores à viagem. E, obviamente, a gente tem um guia nosso, né, que a gente chama de anfitrião, que cuida de toda a parte logística da viagem. Então, não é o Newton que cuida disso, é uma pessoa da Latitudes que se preocupa com os transportes, com os guias, com se está um ar-condicionado quebrado num quarto, enfim, qualquer problema, é esse anfitrião nosso que cuida da viagem. Vamos lá, resumidamente, a nossa ideia é sair no dia 22 do Brasil, se você vai sair de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim, de Maceió, de onde quer que você esteja, saindo no dia 22. O mais importante é chegar no 23 em Delhi, né? Pode chegar de dia, de noite, como quiser, mas o ponto de encontro é Delhi no dia 23. Pode ir por Dubai? Pode. É um voo referencial que a gente coloca aqui, mas pode ir por qualquer outro lugar. Nós não temos nenhuma obrigatoriedade, isso não é fechado. Então, se quiser ir pela Europa e depois passar uns dias na Europa, se quiser ir pela Qatar Airways, quiser pela Turkish, enfim, tem várias opções e formas, depende de cada um como quiser. A gente gosta de Dubai porque Dubai é muito rápido, né? Assim como pela Qatar Airlines, são 2 voos, um voo mais longo, um voo de 14 horas até Dubai, mas depois um voo de 3 horas e meia até Delhi, e com uma conexão boa. Então, a gente gosta dessa via. Mas, às vezes, está um pouco mais caro, tem opções mais baratas, a gente pode ver, pode estudar todas as possibilidades aí. Depois a gente passa 2 dias em Delhi, eu vou comentar um pouquinho nos slides seguintes. 3 dias nesse lugar que chama Ranthambore, faltou um N aqui, é Ranthambore.
uma noite na cidade de Ajmer com Pushkar. Isso é uma novidade. E depois, 2 noites em Jodhpur antes de voltar para Delhi, na última noite de Delhi, e aí, para quem quiser, regressa ou não. Aqui nós temos 2 opções que a gente está sugerindo, que são as extensões. Uma para quem nunca foi para a Índia. Então, esse roteiro inicial é um roteiro que, de forma geral, é para quem já foi para a Índia e quer conhecer um pouco mais. Então, a gente está indo para lugares um pouco diferentes. Mas para quem nunca foi, quer ter uma experiência dos lugares mais conhecidos ou mais clássicos da Índia, a gente propõe 2 pré-extensões. A primeira é ir para Agra, onde está o famosíssimo Taj Mahal, quase que uma obrigatoriedade para quem for para a Índia, porque realmente vale a pena. É um mausoléu, um monumento que representa muito, e muito principalmente desta parte norte e noroeste da Índia, né, que foi ocupada pelo Império Mogol. E a outra extensão de 5 noites, essa primeira extensão são 2 noites a mais, a segunda extensão, ou pré-extensão, são 5 noites a mais em que a gente adiciona Agra e Jaipur. São 2 noites, são 3 noites em Jaipur que a gente coloca, porque Jaipur realmente é uma cidade belíssima, vale a pena, faz parte basicamente de todos os roteiros mais clássicos que tem na Índia. É o começo, a porta de entrada do Rajastão, o famoso Golden Triangle do Rajastão Delhi, Agra, Jaipur, é a viagem mais conhecida da Índia, e a gente coloca, então, a possibilidade de ir para 3 noites em Jaipur e ainda mais uma noite em Agra, para conhecer o Taj Mahal, o Agra Fort, enfim, são vários monumentos que a gente aumenta aqui na viagem. Isso é para quem não conhece a Índia e gostaria de ter vamos dizer, uma experiência maior. E aí a gente está falando, então, em vez de 9 noites, ou 11 noites, ou 14 noites. Aqui é apenas um mapa para entender um pouquinho dos lugares que a gente vai. Então, a gente entra e sai por Delhi, passa pelo Ranthambore, passa por Ajmer e Pushkar, vai para Jodhpur e depois retorna para Delhi. E de lá a gente vai e volta para o Butão. E aqui são 3 lugares que a gente vai no Butão, as 3 principais cidades de lá, para o Thimphu e Punakha. Alguns dos destaques da viagem. Se eu for colocar toda a viagem aqui, eu vou ficar 3 horas falando, mas vou só pontuar alguns dos destinos ou dos lugares mais importantes que a gente vai passar. Muito bem. A primeira, que eu acho fundamental, ainda mais que nós estamos pré-jantar, é sobre a comida indiana. Alguns torcem o nariz, outros, como eu, salivam quando vem uma foto dessa. Eu literalmente adoro a comida indiana. Conversando com o Newton, ele também me disse a mesma coisa. Certo, Newton? Correto. Somos fãs, eu sou super fã da comida indiana, e por mais que a gente saiba que seja apimentada, e é apimentada, obviamente, quando a gente está lá, os principais lugares em que a gente se alimenta, enfim, principalmente os jantares, café da manhã, almoço, às vezes sim, às vezes não, são nas principais cadeias de hotel que a gente vai estar, que são hotéis maravilhosos, vou falar disso no final. E isso já é vamos dizer, um alívio para o ocidental, porque eles realmente já sabem no gosto ocidental, que é diminuir muito a pimenta, né? Então, existe, inclusive, várias comidas ocidentais, comidas indianas sem pimenta, eles fazem toda enfim, essa elaboração pensando no turista ocidental. O Alexandre deu uma informação que parte do que a gente acha que é pimenta, na verdade, é gengibre. Exato. Isso é uma coisa super importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente chega num restaurante e fala assim, olha, nós não queremos pimenta. No spicy. Ele fala, no spicy? No spicy. Só que para eles, gengibre é no spicy. E eles colocam gengibre, né? E fica spicy. Eles falam, mas eu tinha pedido no spicy. Mas não tem spicy. É mais ou menos como você pedir para a gente e falar assim, olha, eu quero uma comida sem tempero. Mas vai ter sal. Sempre vai ter sal na nossa comida, né? De forma geral, a não ser que você seja muito específico, muito específico, sempre vai ter sal. É a mesma coisa, eles não conseguem eliminar completamente. Nos restaurantes dos hotéis, aí sim, eles já entenderam essa história
e sabem que não dá para ser, enfim, não dá para ter pimenta, né? E a gente tem uma variedade de alimentos, de forma geral, obviamente, para aqueles que sabem, assim, eles não têm carne de vaca, né? A vaca é sagrada na Índia, então carne de vaca não existe, mas você tem frango, você tem peixe e você tem carne de carneiro, né? Como grandes, a proteína, vamos dizer assim. Mas mesmo se não tiver nada disso, se for só vegetariano, é uma delícia, é maravilhoso. Tá? E o arroz é esse arroz famosíssimo, o arroz basmati, que é, inclusive, é o arroz com menos índice glicêmico que existe no mundo. Vamos lá, saindo da alimentação, porque daqui a pouco iremos todos ficar mais famintos. A Índia é esse lugar de contrastes. Eu coloquei essa primeira foto que é, assim, o lugar em Delhi que a gente toma um choque. E não é que é um choque, assim, brutal. É um choque porque existe uma diferença cultural enorme aqui. As ruas são estreitas, um comércio latejante, pungente. As ruas são sujas nesse local, na Velha Delhi, né? As casas são próximas, uma fiação maluca, que você não entende aquele emaranhado de fios. Gente pra caramba, muita cor, muito cheiro, muita intensidade. E isso mostra essa Índia mais... realmente com esse contraste cultural, com esse choque que a gente pode ter. Mas é muito bacana, porque é um lugar seguro, extremamente seguro, né? Não existe... A Índia, por todas as questões religiosas, depois a gente pode falar um pouco disso, de castas, existe um contentamento. A casta, que é uma coisa horrorosa, Gandhi já, enfim, já condenou isso diversas vezes, ainda existe, obviamente, e a gente vai falar um pouco disso. Para aqueles que têm um pouco mais de curiosidade, é até interessante ver um seriado na Netflix que está acontecendo agora, que chama India Matchmaking, que é Casamento Indiana, fala um pouco disso. O Newton viu o casamento judaico, o casamento qualquer coisa assim, falou que é uma droga. Eu não vi esse. O casamento indiano é legal, pelo menos a primeira temporada, para entender um pouquinho como funciona essa história das castas, vamos dizer assim. Mas aqui a questão é religiosa, assim, existe realmente um contentamento e vamos dizer, você nasceu nessa condição e você vai ficar nessa condição até que venha a sua próxima encarnação e você possa nascer numa próxima condição. E aí vem toda a questão de karma, enfim, coisas que a gente pode discutir durante a viagem. Mas, passeando por essas ruas da Velha Delhi, é que você entende um pouquinho dessa Delhi que existe há 5.000 anos. E é um pouco dessa questão, um pouquinho mais moderna agora, porque tem fio e internet, mas, de fato, esses mercados existem há milhares de anos, né? E a gente conhece um pouquinho disso, conhece um pouquinho... Passa aqui. A gente pode ter a possibilidade de comércio lá, de compras, enfim, para quem quiser. A gente fala muito da história da barganha, é obrigatório barganhar. Querendo ou não querendo, você vai barganhar com esses caras. Mesmo que você queira comprar o preço que ele falou, ele não vai deixar você comprar nem o preço que ele está falando. É preciso, é necessário fazer a barganha aqui. E aqui a gente encontra de tudo, né? De tecidos, de roupas, de eletrônicos, de especiarias, enfim, mercado completo. Cada setor da Velha Delhi tem é específico, né? Tem a sua especificidade. Então, o setor das especiarias, o setor de casamento, o setor de tecidos, cada um dos lugares você vai andando por lá. Enfim, um dos templos que a gente vai visitar essa mesquita chamada Jama Masjid, e aí vem um pouco daquilo que o Newton comentou agora há pouco, sobre a gente circular ou navegar por pelo menos 4 religiões aí que a gente está falando, né? Falamos do islamismo, vamos falar de budismo, vamos falar de hinduísmo e vamos falar de sikhismo. São alguns das religiões que a gente vai passar por ali. Talvez até jainismo também. Esse é um templo Sikh que é sensacional, um dos lugares mais legais que tem para ver em Delhi. E os Sikhs são, além de serem
eles fazem parte de um percentual muito pequeno da população, mas muito rico. Assim, eles têm como base fundamental a educação, eles ajudam muito, a comunidade se ajuda muito, né? Esse lugar, inclusive, tem uma cozinha gigantesca que eles servem milhares de pratos para as pessoas que chegam, enfim, lá para se alimentar. Ou seja, eles têm toda uma função de atendimento da comunidade, de fora da comunidade também. E depois a gente segue para o Parque Nacional de Ranthambore. O que tem de especial nesse lugar em Ranthambore? Primeiro, assim, a gente vai ter um pouco de cultura, um pouco de história da Índia, mas principalmente é um dos melhores lugares do mundo para se ver tigres. É dificílimo você ver tigres de forma geral em safaris, por exemplo, na África é raro você ter lugares que você vê tigres, mas aqui você consegue ver. 90% das vezes que você vai para Ranthambore, você consegue ver tigres. Então, é um dos 2 lugares melhores do mundo para se ver tigre. E é interessantíssimo, porque o tigre faz parte da cultura indiana também. Tem diversas histórias que os tigres estão relacionados, inclusive na mitologia hindu também. Então, a gente vai fazer safaris aqui, além da parte cultural e histórica que existe na região, né? Ranthambore Fort é um dos lugares que a gente visita, além dos safaris. De lá, a gente segue para Pushkar, que é um outro lugar que é fora do padrão, do eixo comum de viagens para a Índia, porque você não consegue chegar por avião ali, você tem que chegar por terra, né? Antes de eu entrar aqui em Pushkar, vale a pena a gente comentar algumas questões. Primeiro, esses trâmites, né? Esses tramos que a gente está fazendo por terra, tem alguns deles que têm 6 horas, né? Como esse, por exemplo, que parece muito, né? A gente fala assim, nossa, 6 horas dentro de um ônibus. Bom, primeiro, o ônibus é bem confortável. Essa é a primeira questão bem importante. Segundo, é a forma da gente chegar nesses lugares. Terceiro, vai passar muito mais rápido do que você imagina, mas muito mais rápido mesmo. E aí, por quê? Primeiro, porque parte das aulas que a gente vai ter com o Newton vão ser dadas nos ônibus. A gente tem a estrutura de microfone para a gente poder dar essas aulas lá. No resto do tempo, a gente vai estar entre passeios, hotéis que são maravilhosos. Então, em alguns momentos, a gente até consegue arrumar um tempo para fazer as aulas. Mas a gente vai fazer essa combinação entre aulas durante as travessias e aulas nos hotéis. A segunda questão é que só através de uma viagem rodoviária é que você consegue conhecer a parte rural e mais interessante da Índia, que é você atravessar as vilas pelas estradas. As vilas, elas nascem pelas estradas, e você vê essas questões todas de nascimento urbano acontecendo do lado das estradas. Desde um dentista arrancando o dente de alguém, assim, à beira da estrada, o comércio, as mulheres com sares, enfim, é uma série de cenas que você não tira os olhos da janela, literalmente, assim, é muito pouco monótono, enfim, é muito excitante para os olhos mesmo, assim, é algo que realmente passa muito rápido e você fala, nossa, já cheguei. Voltando para Pushkar. Pushkar tem uma das questões mais importantes na Índia e única, que é um templo para Brahma. A Índia, o hinduísmo tem uma trindade, né? São 3 deuses principais. Tem pessoas que sabem daqui muito mais do que eu, mas enfim. E esses 3 deuses são Brahma, Vishnu e Shiva, cada um com os seus afazeres, vamos dizer assim. E Brahma é o criador. E não existe templo na Índia, os principais templos na Índia são para Shiva, né? É o que mais a gente vê por lá. E Brahma não tem templo, mas em Pushkar tem. Tem um templo voltado para Brahma, o criador, e a gente vai passar por lá. Nesse lago que existe em Pushkar, ao final da tarde existe uma série de pujas, né? Como posso dizer isso? Enfim, de cerimônias voltadas para o próprio Brahma e para o final do dia, né? A gente pode falar um pouquinho disso quando a gente estiver por lá. E vai ser muito bacana essa experiência.
Além de Pushkar, a gente também vai passar, não coloquei a foto aqui, por Ajmer, que tem um templo voltado para um Sufi. Então, esses dois lugares que estão um do lado do outro, Pushkar de Ajmer está 15 quilômetros uma cidade da outra, né? A gente vai ver as duas cidades, um numa noite, outro no dia seguinte. São dois lugares em que você tem templos voltados ou para Brahma, que é uma coisa muito rara, ou para um Sufi, que é a parte religiosa não, a parte mística do Islã. E de lá a gente vai então para Jodhpur. Jodhpur, para mim, é a cidade mais interessante do Rajastão. Ela é conhecida como a cidade azul. As cidades do Rajastão, de forma geral, têm cada um a sua cor, ou as principais, pelo menos. Então, Jaipur é a cidade rosa, Pink City, e você entende quando você chega lá, porque realmente ela é toda pintada de um pink salmão. Jaisalmer é a cidade dourada, fica no meio do deserto de Thar, mais ao norte de Jodhpur, e Jodhpur é a cidade azul. E ela é dominada por essa cena do forte de Jodhpur, né, o Mehragarh Fort. Esse monumento que existe aqui embaixo é um mausoléu que foi construído todo em mármore. E a gente tem a possibilidade não só de conhecer o forte, mas também de passear pelas vielas aqui. A gente vai ter um dia de passeio de tuk-tuk, que são aqueles pequenos veículos motorizados como uma motocicleta, mas carregam 2 pessoas, ou 3, ou 10, se você tiver com uma família maior, e couber todo mundo lá. Se você for uma família indiana, cabe. E a gente passeia um pouco por essa cidade, conhece um pouco, enfim, são passeios sensacionais que a gente tem por ali. E agora falando um pouquinho, depois a gente volta para Delhi, temos uma última noite em Delhi, para depois ou fazer extensão para o Butão, ou se não, regressar para o Brasil. Falando um pouquinho de hotelaria, o que a gente pensou aqui? Bom, primeiro, a hotelaria é algo fundamental na Índia, porque você tem tanta informação durante o dia, seja cores, sabores, cheiros, barulho, música, enfim, é uma quantidade tão grande de informação que a gente respira por todos os nossos sentidos, que o hotel é um alívio, é uma forma de você acalmar a sua mente e poder respirar um pouquinho para o próximo dia, né? E aqui a gente pensou o seguinte, vamos dar o melhor que é possível. Vamos realmente fazer uma viagem de altíssimo nível, e por isso a gente escolheu o que há de melhor em cada um dos lugares. Então, em Delhi, a gente escolheu o Lila Palace, que é um hotel espetacular. Ele está próximo dos lugares em que a gente vai visitar, mas, ao mesmo tempo, numa região relativamente quieta, calma. Tem restaurantes espetaculares, tanto de comida indiana, tem um de comida japonesa maravilhoso, tem um continental maravilhoso, enfim, a culinária lá é realmente maravilhosa, e os quartos são excelentes. É relativamente novo, perto dos outros hotéis que tem por lá, e eu acho que os únicos 2 grandes hotéis, assim, os melhores hotéis que a gente tem em Delhi, é o Lila e o Imperial. E a gente escolheu o Lila, e quando você estiver lá, você vai entender por quê. E aqui tem uma piscina na cobertura, enfim, tudo que você quiser, spa, massagem, tudo que há de melhor num hotel magnífico. O segundo hotel é um hotel que foi aberto recentemente. Ele é da rede Six Senses. A rede Six Senses, para quem não conhece, é uma rede voltada para wellness, né, para o bem-estar. Então, a parte de spa deles é maravilhosa. Eles pegaram esse forte, que chama Baruara, e transformaram inteiramente, gastaram assim centenas de milhões de dólares para ressignificar o forte como um todo, refizeram inteiro. Os quartos são enormes, o lugar é maravilhoso, a gente está em cima de uma montanha com uma vista espetacular, e também com uma culinária nova, e ele acabou de ser lançado. Então a gente pegou um novo, vamos dizer, um novíssimo hotel para a gente poder fazer as nossas... E aqui a gente tem, vai ter coquetel, vai ter jantar, vai ter tudo que a gente pode imaginar para o bem-estar do grupo. Mais um pouco dos hotéis. Os hotéis na Índia têm essa questão, né? A gente pode ir do 0 ao 100 muito rapidamente, né? Da pobreza ao luxo de uma forma muito rápida, assim.
Em Ajmer, aqui é o hotel mais simples da viagem. É um hotel ok, um hotel bom, mas é que comparado com os outros, ele fica abaixo, né? Mas é para passar uma noite só, que a gente vai ficar por lá. É o Pratap Mahal, que também tem essa construção parecida com um palácio. Os quartos são maravilhosos, enfim. E aí a gente termina, antes de voltar para Delhi, mas termina no hotel que foi considerado o melhor hotel do mundo em 2016. Esse hotel, ele é sem palavras. Ele é literalmente, o palácio do Maharaja de Jodhpur. Na verdade, o Maharaja é dono, né? Maharaja, a gente fala Maharaja. Maharaja é dono do palácio inteiro. Metade do palácio ainda fica com o Maharaja e a outra metade fica com a cadeia de hotéis Taj. E não é incomum a gente cruzar com o Maharaja ali, ou ele gostar de cumprimentar um grupo brasileiro que vai para lá, às vezes ele está passeando nos seus jardins, ele está por ali e é uma figura emblemática. Enfim, então é um hotel espetacular que realmente não tem palavras para esse hotel. À noite ele é ainda mais bonito, eles enchem de velas, fica assim uma noite de 1000 candle lights. E aí vamos falar um pouquinho de Butão. Então, como o Newton disse, o Butão criou, não, enfim, ele criou esse sistema de medição de felicidade. Não foi dessa forma que eles apresentaram isso. Isso que o Newton citou, quer dizer, eles criaram, na verdade, índices ou métricas para você mensurar como é que estavam indo a população em diferentes aspectos de atendimento do governo em relação a isso. Então, desde coisas muito objetivas, por exemplo, as escolas, os hospitais, eles foram criando métricas em relação a isso. Você está sendo bem atendido nos hospitais, as escolas estão atendendo adequadamente, elas estão gratuitas para todo mundo, e foram colocando outras coisas, algumas mais subjetivas. Então, a religião também fazia parte disso. E um jornalista inglês pegou essa história, viu e falou, nossa, que coisa diferente, meio que empacotou e falou, o Butão criou um índice de felicidade. Como se fosse uma coisa única enfim, inédita no mundo. E realmente foi uma coisa inédita, porque era um governo que se preocupa muito com a sua população. Na verdade, é um reinado, né? Nós estamos falando de um reinado aqui, e o rei tem uma relação muito próxima com a população, que são 700 mil habitantes, uma população pequena. É um lugar bastante preservado, talvez um dos lugares mais preservados em termos de cultura, tradição e religiosidade aqui, né? O budismo é a religião que domina, é a religião, se não for 100%, é 99% do país. E eles colocaram agora uma regra para o turismo, de forma geral, que eles chamam de Low Impact, High Value. O que quer dizer isso? Eles sempre cobraram uma taxa para você entrar, mas agora eles aumentaram essa taxa, não só para entrar, mas por dia, eles cobram uma taxa bem alta, que é para literalmente reduzir o número de turistas que vão frequentar o país e poderem preservar da melhor forma possível sem o turismo de massa. Então, se você quer ir para o Butão, você vai ter que pagar caro? Vai ter que pagar caro, porque é a forma que eles encontraram de manter essa tradição, essa cultura e essa religião intacta pelos próximos, sei lá, centenas, milhares de anos. Para onde nós vamos por lá? Então, o primeiro lugar é Thimphu. Na verdade, a gente chega por Paro. Paro é o destino de chegada, é onde está o aeroporto. Mas a gente já chega e já vai direto para Thimphu, que é onde está a principal cidade butanesa, enfim, os principais hotéis, onde está a capital, onde a gente pode observar um pouco mais de vida, um pouco mais de trânsito. É o único lugar que você tem um farol na cidade, no país inteiro, um farol humano. Então, é um cruzamento em que tem um carinha
falando, vai para cá, vem para cá, um guardinha pitando para lá e para cá, que ele fica realmente num posto no meio de um cruzamento, fazendo o trânsito acontecer. De resto, não existe mais nenhum semáforo por ali. Mas vocês veem que a ideia do Butão é exatamente essa aqui. Assim, é um país coberto por vegetação, está intacto, 70% do país é coberto, ele é montanhoso, ele é se não for o país mais alto do mundo, está ali entre os 2 ou 3 mais altos, eu preciso dar uma olhada nisso, mas eu acho que está, enfim, deve estar entre os 3 principais. A altitude que a gente vai pegar aqui é entre 2.200, 2.300 até 2.900 metros, a não ser na subida do Tiger Nest, que é um pouquinho mais alto, mas a gente tem tempo para aclimatar e vai ser tranquilo para todo mundo. Isso não vai ser nenhum grande problema aqui. E as cidades são cidades pequenas, né? São cidades que começam a ter um pouco mais de movimento, mas ainda é um país rural, basicamente rural, né? Punakha é a nossa segunda parada, é onde a gente tem esse principal monumento, se chama Dzong. E essa Dzong, ela é uma mistura de um edifício administrativo e religioso ao mesmo tempo, né? Você tem parte administrativa, parte religiosa, e já serviu como fortificação, já serviu como barreira de proteção para invasões, tem toda uma história que fala sobre essa Dzong e o desenvolvimento delas. Depois a gente retorna para Paro. Obviamente eu não estou colocando as fotos das cidades aqui, mas tem sim uma parte de cidade que a gente vai conhecer e vai passear por elas. Estou colocando os principais lugares de cada um. E esse é o cartão postal do Butão, né? Esse é o famoso Tiger's Nest. É um dos lugares em que a gente vai subir. É uma caminhada que depende do seu fôlego, o pique pode demorar de 2h30 até 5 horas, mais ou menos. A gente vai numa boa, tranquilo, cada um no seu ritmo. E mesmo assim, quem não quiser subir a pé, também dá para subir de mula, de burrico, mula, que eles têm um monte. Com o nosso grupo, a gente sempre leva algumas, porque se na metade o pessoal fala, chega, não quero mais, a gente tem os burricos para continuar montanha acima. E a gente chega nesse lugar e passeia por dentro desse monastério. A hotelaria no Butão, em cada um dos lugares, esse é o roteiro resumido, devia ter colocado isso antes, mas enfim, são 2 noites em Thimphu, 1 noite em Punakha e mais 2 noites em Paro. Depois a gente regressa para Delhi e Delhi volta para São Paulo. Por que a gente volta de Paro para Delhi? Porque para chegar em Paro, são poucas as conexões, poucos os lugares em que a gente consegue isso. Por exemplo, de Dubai a gente não tem conexão. Então, as conexões que chegam em Paro, no Butão, são ou via Delhi, ou via Katmandu, no Nepal, ou via Bangkok, na Tailândia, ou via Bangladesh, via Dhaka, eu acho. Então, a melhor forma que a gente viu é via Delhi mesmo, a gente já vai estar por lá, e são as melhores conexões. Os hotéis. Em Thimphu, a gente pega o Taj Tashi, que é um hotel maior, perto dos outros que a gente vai ficar, um hotel ótimo, maravilhoso, Red Taj. Aqui os quartos. Em Punakha, a gente fica na rede Como, e aqui se chama Uma, né? Vamos dizer, um apelido dos hotéis da rede Como, maravilhosos, menores, cada quarto com o seu furô, enfim. São lugares realmente espetaculares, com uma vista muito bonita aqui, em cima dos campos de arroz, enfim. E em Paro também a gente fica na rede Como, no Uma de Paro. E é maravilhoso, assim, a hospitalidade butanesa é algo, assim, incomensurável, eu diria. Eles te tratam de uma forma que você sente, é um respeito, uma alegria, eles são muito bonitos, os butaneses são muito bonitos mesmo, e você tem essa felicidade de chegar nesse país e poder ser recebido por eles. Enfim, essa era essa nossa viagem, Indi-Butão. Para quem quiser fazer uma pré-extensão, existe essa opção de Agra e Jaipur também, quem nunca foi para a Índia e quiser conhecer. Para quem já conhece, a gente está apresentando os destinos novos, provavelmente para a maior parte das pessoas que já foram para a Índia. Vou interromper aqui o compartilhamento.
Newton, alguma coisa a mais antes da gente entrar nas perguntas? Eu acho que, de novo, foi pensado realmente porque a gente tem algumas pessoas que já tiveram a oportunidade de estar na Índia, né? Então tem esse roteiro. Eu vi até nos nossos chats aí, tem algumas sugestões de alguns possíveis adendos aí que a gente possa fazer. De novo, a Índia é um universo, é um continente, e aí foi montado dessa forma para que quem não conhece pode chegar, como foi apontado aqui pelo Alexandre um pouquinho antes, para fazer esse roteiro mais turístico, né, próximo ali de Delhi. E o nosso desejo foi fazer uma viagem assim que tivesse, dentro do tempo que a gente tem, buscando alguns lugares que sejam inspiradores, tanto pela beleza quanto pelo conteúdo cultural, né, religioso, possam oferecer para nós ali todo um sabor dessa Índia que vai nos conduzir a pensar um pouquinho essa questão da alegria e a mesma coisa em relação ao Butão. E nós vamos estar olhando, né, eu acho que só como um elemento, que eu acho que, né, até Alexandre apontou isso, essa capacidade que as pessoas têm de aceitar a realidade delas, né, de conviver com uma realidade, como um elemento importante. A gente vai trazer algumas coisas que a gente vai estudar, que falam sobre essa relação com a vida, por um lado, de você usufruir e levar, né, tentar produzir a melhor qualidade para você, ao mesmo tempo fazer isso com uma sensação de não ficar dependente das coisas, né? Eu acho que ali tem alguma chave muito importante para vários dos elementos que a gente vai trazer, e obviamente vai ser uma grande elaboração que a gente vai fazer sobre esse tema, nesses lugares que são realmente diferente. Por exemplo, a cultura indiana, ela é diferente da cultura, por exemplo, mencionada chinesa, que funciona num bloco comunitário mais coeso, né, um funcionamento ali mais obediente. Aqui tem tem linhas culturais que regem essa relação com a vida, que eu acho que vão ser extremamente interessantes para a gente conhecer e elaborar juntos. Mas vamos para algumas perguntas, tanto do lado objetivo quanto talvez aí desse conteúdo. Legal. Vou comentar só uma coisa interessantíssima, que é que a gente já experimenta isso há 20 anos. A Latitudes faz 20 anos esse ano. E é uma coisa interessantíssima, porque todas as nossas viagens de cunho cultural, religioso no sentido de conhecimento da religião, né? Até nas de peregrinação também, que a gente tem algumas, nós temos muito mais mulheres do que homens. Muito mais, sempre, assim, 80%, 90% sempre são mulheres, né? A gente estava conversando sobre isso antes, e falando que, às vezes, a gente apresenta esse destino Índia para casais, e a mulher fala assim, pô, lógico, vamos embora. E o cara fala assim, não, mas de jeito nenhum. Mas de jeito, não quero de jeito nenhum. Que isso? Como eu vou fazer na Índia? Aquela pobreza, não sei o quê. E fica esse estigma da pobreza, uma coisa assim. E tem algumas coisas muito interessantes, porque, primeiro, a Índia hoje já não é a Índia que era antes. Não que não tenha pobreza, tem muita pobreza, né? Mas ela está se transformando numa velocidade mais rápida do que a gente imagina. Para quem já foi para a Índia, por exemplo, há 20 anos, e chega hoje, é outra Índia. É outra Índia, né? Para começar, o aeroporto, que o aeroporto antigamente era um aeroporto caótico e hoje é um dos melhores aeroportos que você tem. As estradas estão muito melhores, então hoje você fazer um Delhi-Agra ou Delhi-Jaipur 3 horas, antes a gente demorava 8. Sabe, está mudando rapidamente, ela está se organizando, ela está se desenvolvendo, ela faz parte dessa mudança realmente, né, geopolítica que a gente vê, mas de fato existe esse estigma de que eu não quero ver pobreza, né? E enquanto a gente entra aqui no centro de São Paulo, que é uma das situações mais tristes que a gente pode viver, assim, passeando por ali,
E a pessoa vive, vai e faz, e vai na Sala São Paulo, mas ali não... Enfim. Outra questão importante que a gente estava comentando é que... Então, assim, eu convido os maridos, convido os homens a verem uma realidade que talvez seja diferente daquele estereótipo que eles tenham na cabeça. Vai fazer uma grande mudança mental nesse modelo, assim, venha conhecer a Índia porque realmente vale a pena, né? Bom, vamos para as perguntas aqui que eu acho que é mais interessante. Vamos lá. Eu vou começar, talvez, de trás para frente, para essa pergunta que duas pessoas já fizeram. Assim, por que a gente está utilizando os Six Senses do botão? Por uma questão muito simples. Número de quartos. A gente, para você montar um grupo, você precisa ter um hotel que tenha um número suficiente de quartos e que a gente consiga gerenciar o número de pessoas, quantas pessoas vão. Então, a gente está imaginando grupos enfim, entre 12 e 20 pessoas aqui. E o Six Senses, ele é mais restritivo em relação a grupos. Ele gosta mais de trabalhar com viagens individualizadas. Uma é excelente também, tá? Não vou sentir uma diferença absurda entre Six Senses e uma, porque uma realmente é muito bom. Tá? O Newton já respondeu em relação ao casamento indiano, né, que é essa série que eu falei. Existe um filme chamado Casamento Indiana, chama Monsoon Wedding. Um filme mais antigo, É muito... antigo, que é Quase uma maravilhoso também. comédia, maravilhoso. Maravilhoso, sensacional. Eu acho que é um dos melhores filmes indianos também. Aliás, Bollywood é a maior produtora de filmes do mundo, né? Maior do que Hollywood. Só que eles produzem esses filmes que são consumidos muito mais pelos próprios indianos. Tem um né? filme maravilhoso. Normalmente são filmes, assim, às vezes estranhos à nossa estética e mesmo, né? Mas tem um filme chamado na Netflix, chama Empoderamento, que é extremamente interessante, um filme histórico ali, de empoderamento de mulheres na Índia, que é muito bonito, assim, muito bem feito. A Índia tem, enfim, antes da viagem, a gente vai mandar uma lista de filmes, uma lista de livros, podemos fazer uma aula antes para a parte histórica da Índia, que eu acho que vale a pena. Um historiador mesmo, falando só de história, para dar essa entrada de como a gente fez no Egito, né? A gente chegou a fazer isso também. Enfim, aqui tem uma questão das extensões para Jaipur e Agra, eu apresentei, né? Não sei se algumas pessoas entraram depois do começo da palestra, mas vai estar gravado, se a palestra está gravada, a gente pode mandar para as pessoas também. A Silvana pergunta sobre Varanasi, não está no roteiro. Sim, não dá para a gente cobrir todos os lugares da Índia, né? A Índia você tem que fazer, sei lá, quantas viagens, pelo menos umas 4 viagens para conhecer os principais lugares. 4 viagens, né? Tem uma para o sul, tem uma para o leste, tem uma para o interior, para o meio, e para o Rajastão dá para ir 3 vezes seguidas, que mesmo assim você vai ter viagens completamente diferentes. Que mais? Perguntando sobre o clima. Clima. A Índia, o melhor período para ir para a Índia é no inverno, que é quando não chove. Porque se você pegar monções, você vai pegar, além de um calor absurdo, né? Estou falando aí de 40 graus, com muita umidade. Então fica impraticável. E as monções duram entre maio e setembro. Então, a partir de outubro começa a ficar bom, novembro é ótimo, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Aí abril já começa a ficar quente de novo. Então, é esse o período sempre que a gente vai. No inverno, o céu azul, seco. O bom é que a gente acabou de sair das monções, então ainda o céu está limpo, tá agradável, tem um pouco de umidade, e não está tão seco quanto é, por exemplo, fevereiro. Né? Então, a gente gostou dessa época. Pode pegar frio, mas não muito frio também. Janeiro é mais frio. Mas por exemplo, Ranthambore, principalmente Jodhpur, é deserto, frio de manhã e à noite e quente de dia. A gente trabalha com as camadas, né, de roupa. Que mais? E no Butão deve ser mais frio, né? Pela altitude. Butão é mais frio, exatamente. Butão é mais frio, aí a gente vai precisar de um pouco mais de roupa para lá. Nenhum dos 3 lugares eu acho que vai nevar nessa época, mas vai estar bem frio.
né? A gente pode pegar um período frio, como o Newton falou, são lugares mais altos e montanhosos, né? Tem passos que a gente atravessa entre Timpo e entre Paro e Timpo, que chega a quase 3.000 metros ali. O que mais temos aqui? Teve gente que perguntou lá na frente, lá em cima, deixa eu ver aqui. Estavam falando sobre... Já viajaram com a Latitudes? Que bom, fico feliz. Newton, estão perguntando se é a tua primeira vez na Índia. Sim, minha primeira vez na Índia. Estou lá debutando com vocês também. Com alguns de vocês. Além do Newton, como eu falei, para aqueles que não chegaram no começo, nós temos sempre duas figuras que acompanham. Um guia local, que vai dar as instruções, vai falar sobre as histórias dos lugares, os templos, os monumentos, as religiões, ele vai comentar sobre tudo isso. E nós temos o anfitrião Latitudes, que acompanha fazendo toda a parte logística da viagem. É ele que cuida para o bem-estar do grupo, enfim, que vai estar circulando, vai falar quando você tira sapato. Estou vendo agora uma pergunta sobre sapatos também. Mas nos templos, de forma geral, você tira os sapatos, né? Então, tanto na Índia quanto no Butão, você entra descalço ou de meia. Tem gente que fala assim, não quero entrar descalço, e tô de sandália. De repente, leva aquele propé e bota um propé, mas, de forma geral, vai com a meia. Tenha sapatos fáceis de calçar, porque vai entrar e sair de templo o tempo inteiro, tanto na Índia quanto eu falei Nepal, não, Butão, perdão. No Butão, e a gente vai ter... O Butão, a gente sente esse budismo muito mais original, né? Um formato mais original, muito mais bem preservado, com pouquíssimos turistas, e a gente vai poder ver e ouvir as cerimônias que estão acontecendo nesses lugares, né? É muito, muito bacana mesmo. As extensões de Agra e Jaipur. Eu apresentei isso no começo. Então, o que nós estamos fazendo? Antes da viagem acontecer, nós fazemos ou uma extensão para Agra de 2 dias, que nem dorme em Agra, vai e volta de Delhi, mas a gente coloca 2 dias, teria essas 2 noites a mais em Delhi mesmo. A gente vai e volta para Agra de trem, são trens rápidos, sai de manhã, passa o dia lá e volta no final da tarde. E Jaipur, na verdade, Jaipur e Agra, que é a segunda extensão, que são 5 noites, para quem quiser ficar 5 noites a mais. A gente vai para Jaipur e passa 3 noites, e Agra 1 noite, e depois volta para Delhi. Então, tem a possibilidade de fazer uma extensão de 2 noites, uma pré-extensão, na verdade, ou uma pré-extensão de 5 noites. A Cíntia está dando uma sugestão aqui de sandália havaiana amarela, para se destacar dos sapatos em geral, fica fácil de encontrar. Por que isso? Porque quando você entra em cada um desses, enfim, seja numa mesquita, seja no templo, não sei o quê, você coloca os seus sapatos no meio de um monte de sapatos. Às vezes é no chão, às vezes é nos banquinhos, assim, nos lugares para pôr sapato, e fica lá num monte. Não vou falar que é comum, não é comum, é incomum, mas de vez em quando alguém troca um sapato. Não, eu tô brincando. Ninguém vai sair com a sua bota, seu sapato de lá. É raro. Mas já aconteceu, tá? Porque é muito sapato, às vezes o cara pega um sapato errado, mas, enfim. Não levem nenhum Louboutin para lá, que eu acho que não é o caso. Para quem gosta de fotografar, é corrido ou não dia? André, é o seguinte, a Índia e o Butão, se você jogar a máquina no chão e ela tirar 10 fotos, 9 você aproveita. É literalmente um lugar espetacular para fotografia, os 2 lugares. Em diferentes ocasiões. Então, você tem desde das fotos urbanas da Índia, as pessoas são bonitas, são diferentes, se vestem diferente, os saris são coloridos. Aquela primeira foto que a gente coloca no roteiro, que é o homem com o turbante ali, né, um sikh, são lindos, enfim, é ótimo de você fotografar pessoas. A Índia realmente é o melhor lugar do mundo para você fotografar pessoas, mas as paisagens, os lugares, essa maluquice do urbano e
e a fotogenia, as cenas cênicas que você vê por lá, sejam os fortes, a natureza, tudo isso compõe esse cenário e é maravilhoso. E o Butão é espetacular do ponto de vista de arquitetura e de natureza. As casas mais simples que você tem por lá são as casas mais bem arrumadas, mais bem pintadas, sempre com aquela mesma estrutura butanesa de arquitetura. Então, é um lugar fabuloso, os dois lugares são fabulosos para tirar foto. Né? Que mais aqui? Qual seria... Eu acho que eu pulei pulei alguma... Aqui não, sapatos, falamos de sapatos. Sapato no botão é a mesma história. Bom, primeiro, a gente pode levar os sapatos tipo sandália havaiana, mas também se quiser um sapato mais fechado, por exemplo, para fazer o trekking do Tiger's Nest, aí o ideal é fazer com uma bota ou um tênis, alguma coisa confortável para você subir uma montanha. Não vai estar muito frio, não precisa levar uma bota de esqui, não é essa a ideia, mas um sapato muito confortável para poder fazer um tênis ou uma bota para caminhar. A pergunta aqui... Tem uma pergunta aqui sobre qual o foco do Rabino no Butão. Boa. Então, a gente mais ou menos vai estar falando o tempo todo sobre essa questão, né, da alegria, só que no Butão, como tem essa característica, né, tem a característica cultural, mas tem a característica dessa, né, dessa construção que foi feita, né, digamos assim, de organização social lá do Butão. Então, a gente vai estar trabalhando essa questão até da diferença do que é a alegria, o que é a felicidade, né? São olhares diferentes. E há uma pergunta também se isso é pouco tempo no Butão. Uma das coisas que a gente vai tentar fazer, conversei isso com o Alexandre, é ter o máximo possível de contato assim, com as pessoas, né? Ter momentos de ir para a rua, para ter acesso ali, né? Não só aos lugares culturais e religiosos que tem ali monumentos, mas a gente poder conhecer, chegar perto para a gente poder né, experimentar essa diversidade, essa riqueza, né, humana que tem na Índia e também, por extensão, o Butão. Então, vai ter esse olhar da gente tentar também interagir um pouco com as pessoas e com o meio, com as cidades, no que for possível. Eu vou completar essa informação que eu acho bem relevante, a questão de se 5 dias no Butão é suficiente ou não. De forma geral, esse é o período normal que a gente faz das viagens do Butão. Por quê? Porque se você aumentar o número de dias, obviamente você tem outros lugares para conhecer? Tem, mas começa a ficar um pouco repetitivo mesmo. Essas construções você começa a ter mais do mesmo. Você vai ter outras zongs, os templos são iguais, os monastérios são iguais, é o mesmo tipo de budismo, então começa a ficar um pouco repetitivo. A não ser que realmente você gosta de mergulhar fundo, 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 e aí você quer fazer uma viagem atravessando o Butão de cabo a rabo, que aí são, sei lá, 10 dias, 5 dias é bem suficiente mesmo para a maior parte das pessoas. Né? O que mais temos aqui? Em que ponto da viagem se encaixam as extensões, que a Eliane perguntou. Então, a gente está colocando essas pré-extensões, né, tanto Agra quanto Jaipur, antes da viagem acontecer. Então, não estaria o Rabino antes, a não ser que ele queira estar, aí a gente pode pensar também. Mas, a princípio, não está pensado nisso. Aí nós temos a viagem para a Índia e aí nós temos a viagem para o Butão, nessa sequência. Tá? Pré-extensão Agra-Jaipur, viagem principal Índia, extensão Butão. Aqui tem dicas já de livros, né? A Ana Teresa está sugerindo Paixão Índia, que é sensacional, sensacional mesmo, e o Sário Vermelho. O Sário Vermelho eu não li, mas Paixão Índia é sensacional. Butão é pequeno, eles falam inglês no Butão? Tem como se comunicar? A população não. Assim como no Japão, a população não fala inglês. Nos hotéis falam, né? Nos hotéis você tem todo um staff que fala inglês sem problema nenhum. Que mais? Alguma coisa que eu pulei aqui?
É isso. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Que data começaria a viagem com as extensões? Ju, você está por aí, não? Tô aqui. Boa Boa. noite. Tudo bem? Boa noite, Newton. Boa noite a Boa todos. noite. A Juliana é nossa gerente de marketing. Ju, você pode colocar o roteiro aqui? O link do Posso. roteiro? Aí as Vou pessoas podem colocá-lo. entrar e dar uma olhada. Nesse roteiro ainda não estão as pré-extensões. Isso é para quem quiser fazer. A gente depois passa isso para vocês, né? Não está organizado ainda, mas a gente monta isso sem problema nenhum. Mas eu acho essa uma das viagens mais especiais por vários motivos, mas dois em especial. Primeiro, porque é uma viagem que foge da rota comum. Ela sai da rota, né? E isso é legal porque você vai pegar lugares com menos turistas, lugares mais autênticos, que a gente pode, como o Rabino falou, se misturar um pouco mais com a população local, vivenciar um pouco mais essa parte rural, e isso é bem importante. A segunda, porque temos um cara que é espetacular, né? O Newton é divino, acho que o que ele fala, escreve, demonstra é algo além do comum. Dos grandes especialistas que fazem essa viagem acontecer de uma forma maravilhosa. Então, eu fico muito E a grato. gente vai estar fazendo uma dobradinha muito importante, vai ter uma pessoa, isso é uma das coisas que já fiz viagem também, liderando o grupo com a Latitudes, e tem sempre a presença também de alguém local, com conhecimento local profundo, né, que vai acompanhar a gente, que vai poder dar toda a informação, assim, realmente, né, de um nativo, etc., da parte histórica, cultural, e isso é fundamental. Isso aí. Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Quiser levantar a mão? Quiserem fazer mais alguma intervenção cultural, histórica, religiosa? Religiosa ainda, bom, não é sexta ainda, a gente não nos preparou para nenhum Shabbat nesse dia. É possível, sim, assistir essa apresentação depois, está gravada. A gente envia para todos vocês que estiveram durante essa apresentação. Maria Aparecida, vamos lá. Peraí, deixa eu te tirar do mudo. Cadê? Se puder ativar o teu som. Não, você já respondeu, era isso mesmo, porque eu queria apresentar essa palestra para uma pessoa amiga que talvez viajasse junto. Então, já respondeu, obrigada. Maravilha, maravilha. Mais alguém? Opa, temos aqui Patrícia. Vamos lá. Opa. Vai de novo, que eu acho que você ativou, eu desativei sem querer. Então, eu não sei se meu marido vai se animar muito para ir para a Índia. Aí eu queria saber se o roteiro cobre programação o dia inteiro e se é seguro, se eu fosse realmente sozinha, de poder sair, enfim, de noite e tal. Totalmente, totalmente. Assim, é super seguro, é um lugar tranquilo. A gente vai estar lá em grupo, né? Mas se você quiser algum dia ir para um restaurante, é fácil de ir, sem problema nenhum. Nós temos, nos hotéis, tem todos os táxis e a gente consegue rapidamente carros para vocês, quiserem para algum jantar, alguma coisa específica. Tem gente que fala assim, olha, eu tenho um interesse específico para ver tecido. Nenhum problema, dá para fazer. Esse grupo, de forma geral, são de pessoas que não se conhecem. E, mais do que isso, além de não se conhecerem, os grupos de latitude são grupos feitos para pessoas que não estão acostumadas a viajar em grupo. Isso é bem importante, tá? Quer dizer, a gente tem abertura, se alguém não quiser num dia estar junto com o grupo, quer fazer uma coisa diferente, quero conhecer um templo diferente, quero fazer uma compra diferente, tem para tudo, tá? Tem vários opcionais, tem várias opções, e é feito para isso. Não está engessado. O único lugar em que os únicos momentos em que a gente está engessado é quando a gente tem que ir de um lugar para o outro. Aí não tem jeito. Aí tem que estar todo mundo junto. De resto, se você quiser ficar no hotel fazendo spa, quiser fazer qualquer outra coisa diferente, está ali. Tá? Convida o seu marido. Vamos ver se a gente consegue um pouco dessa masculinidade, conhecer a Índia. Vou tentar. Tá bom. Obrigada. Legal. A Marina pergunta sobre os valores. Marina, se você entrar no link que a Juliana postou um pouco antes, estão todos os valores ali,
tá? Então, tá ali escrito, só entrar no roteiro, que está o PDF, e baixar o PDF, está ali. Mais alguma coisa? Vamos lá. Toia. Eu queria saber um pouquinho mais assim do aspecto reflexivo, assim, porque eu já estou pensando na crise de identidade que eu vou voltar. Mas queria entender um pouco mais assim enfim, acho que deve ser uma viagem de bastante autoconhecimento, reflexão, né? Não é só absorver. Então, queria entender um pouco mais esse. Então, é assim, a gente vai ser muito impactado ali por qual é o nosso interesse ali, é sermos impactados por essas culturas que enxergam assim a relação com a vida de forma diferente. Eu vou trazer material que eu conheço, né? E obviamente vou testar também, porque, como eu disse, eu também estou indo pela primeira vez, conheço muito mais de leitura e né, de conhecimento. Fico muito impressionado com né, com essa questão que hoje no mundo, nós vivemos num mundo cada vez mais com problemas né, um mundo superpopulado, e então essa capacidade de convivência, essa capacidade de encontrar mesmo ali, às vezes em condições muito precárias, né, uma forma de viver a vida com qualidade, é obviamente ali o nosso instrumento de interesse. Mas eu vou trazer, eu estava comentando com o Alexandre, primeiro, assim, reflexões que eu venho fazendo sobre essa questão da alegria, que a alegria muitas vezes não é percebida pelas pessoas, mas a alegria ela não é um sentimento, né? Estar feliz ou estar infeliz é um sentimento, né? A alegria não é um sentimento, a alegria é uma coisa inata, né? É algo que você tem a vida inteira, há uma relação entre a alegria e a própria desejo de viver, o desejo de viver que todos nós temos, né? Mesmo quando uma criança, né, chega nesse mundo e ela tem um problema de saúde, ela se debate, ela tenta de todas as formas né, resolver isso, ela quer continuar viva, e esse desejo de continuar vivo é estranho, porque uma coisa é você conhecer a vida e dizer, não quero ir embora daqui porque é muito bom. Outra coisa é você ter inata um desejo, que eu chamo isso de alegria, né, de viver a vida. Então, a gente vai estar olhando um pouquinho, assim, fazendo né, uma exploração sobre esses conceitos nossos mesmo, que expectativas nós temos em relação, né, a esse bem-estar, né, quando que a gente usa a palavra errada para esse bem-estar. Então, a gente vai estar elaborando sobre tudo isso. Tem um elemento que, para mim, vai ser importante durante essa viagem, e a gente vai fazer isso em capítulos, que é um ensinamento da tradição mística judaica, né, que fala sobre 7 formas de alegria, né? E nós falamos até de casamento judaico. No casamento judaico, essas 7 formas de alegria são ali mencionadas, né? E o que são essas 7 formas de alegria? Como pode existir uma alegria que tem características diferentes, né, da outra? Então, a gente vai tentar olhar isso, e é muito interessante porque nessa história, uma história clássica na tradição judaica, quem ensina sobre alegria são mendigos, são pessoas que não têm nada a perder, né? Então, ali a gente vai fazer uma reflexão sobre aquelas condições que a gente vai ver, né, muitas vezes precárias por pobreza, mas às vezes não é só pobreza, é uma outra relação com a vida, né, que talvez ali encaixe ou não. Vai ser interessante a gente fazer essa elaboração de talvez diferenças mesmo culturais que sejam aprendizados para todos. Então, eu acho que isso é uma dimensão até interessante dessa viagem, porque eu não vou ali como mestre que tem as respostas todas, eu vou trazer um material, acredito, muito rico e interessante para a gente refletir, mas a gente vai poder questionar e ver se não tem outros olhares, né, que fazem essa leitura, né, mais rica ainda, ou que se contrapõem a essa leitura. Obrigada. Imagina. Maravilha. Adorei essa história das 7 alegrias através
dos mendigos. Quem sabe a gente não vai encontrar algo muito semelhante por lá, com nomes, e a gente vai aprender os nomes todos, porque as tradições, elas conversam não só por conteúdo, mas a comunicação entre as tradições, ela é um fato, né? Você tem, muitas vezes, o surgimento dos grandes transformadores na mesma época, né? Quando você olha assim, eles aparecem na mesma época. Ou porque há um momento de saturação de paradigmas que demandam novos, ou muitas vezes uma comunicação que não acontece como a gente tem hoje, né, online, assim, direta, mas em 10, 15, 20 anos, uma boa ideia viajava o planeta assim, né? Porque boas ideias, olhares novos, etc., de novo, não é com a mesma velocidade que a gente tem, mas viajavam pelo planeta e acabavam se comunicando. Então, é sempre curioso você ver certas formulações das tradições que, muitas vezes, elas são ou uma conversa ou são copiadas, né, no sentido positivo disso, né, aprendizados que vão passando pelo mundo afora. Então, vai ser uma aventura, são lugares muito incríveis, muito lindos, e a nossa temática é, em si, uma aventura, vai convocar, eu acho que esse pensar pessoal de cada um de nós, né, como a gente lida com isso, né, eu acho que nesse sentido vai ser uma grande aventura. Corroborar isso que Patrícia perguntou, né, quem estiver indo viajar sozinho, por essas questões que às vezes né, essas temáticas às vezes realmente às vezes atraem mais ou são mais tem uma ligação às vezes maior com quem já está em caminhos assim de buscar dentro dessas linguagens. Ninguém vai ficar, isso foi a minha experiência, nós fizemos uma viagem ao Egito, as pessoas não se conheciam, a maioria não se conhecia. Primeiro que a viagem é tão rica que muitas vezes você vai querer, muitas vezes quando você chegar ali, você vai querer usufruir daquela boa cama e daquele local que você está chegando e tudo mais. Mas, assim, o que ficou muito claro para mim é que vai ter muitos momentos que a gente vai poder fazer grupos, sair para fazer coisas, quem estiver mais animado, etc. E não vi em momento nenhum as pessoas ficarem ali sozinhas porque não estavam com ninguém. Muito pelo contrário. Às vezes vai querer ficar sozinha. Isso aí, maravilha. Aqui tem mais perguntas. A Betina Lenz. Ô, Betina, prazer em revê-la. Que legal. E ela pergunta sobre as aulas matinais, né, as conversas. A gente vai encontrar os tempos para essas conversas. Podem ser de manhã, podem ser final de tarde, quando a gente já está se aquietando. Algumas vão ser nos ônibus mesmo, que aí vai ser mais aula mesmo, né, do Newton. Mas os bate-papos a gente vai encontrar esses momentos, tá? Não vai ser uma coisa formal, como, por exemplo, a gente faz com o Pondé, né? Que é bem informal, uma coisa bem informal. Nesse caso, a gente vai achar esses tempos durante a viagem. Eu acho que, inclusive, em vários momentos a gente vai tentar integrar o que a gente está vendo. Então, além do material que vai estar pronto ali, a gente vai tentar interagir com algumas coisas que vão acontecendo e a gente vai tentar aproveitar justamente esses espaços que a gente tem de viagem, né, espaços de qualidade, às vezes, assim, antes do jantar, momentos que a gente tem para ali fazer uma reflexão ou do dia ou de elementos que a gente vai estar trabalhando. Exato. Às vezes até dentro de um desses templos, né? Um small talk, assim, 15 minutos de bate-papo. Como funcionou da outra vez, eu me reúno com a pessoa que vem que está da Latitudes, né? Que é a pessoa que vai estar lá, que sabe de todo o schedule, assim, eu converso com ele sentindo o cansaço de todo mundo, a gente vai flexibilizando para não ser uma coisa dura, assim, já rígida, já pré-determinada. Às vezes o dia foi muito intenso, tem situações, então eu vou elaborando com ele qual o melhor momento para isso ter a maior riqueza possível para todos nós. Maravilha. A Lúcia comentou aqui, ser simples sem ser miserável, acho que é essa ideia, e é bem interessante essa ideia da pessoa que não tem nada a perder, ela tem uma contentação própria, né? Inclusive, um dos cursos que a gente deu durante a pandemia foi Esperança e Desespero, que era um pouco
Porque quando o cara é muito esperançoso, entra numa fase de completo desespero. E a Marilda fala exatamente isso, assim, de que as pessoas, de forma geral, nessas viagens, elas têm realmente o mesmo interesse, elas têm uma busca comum, elas estão dentro do mesmo nível socioeconômico, enfim. Então, eu acho que realmente são grupos muito homogêneos de forma geral, e uma das maiores felicidades que nós temos é que, de forma geral, as pessoas continuam viajando juntas depois. Um dos melhores outputs que tem numa viagem dessa são as pessoas se tornarem amigas, e isso é bem bacana, né? Você ter a possibilidade de criar amigos numa fase que não é fácil, né? Criar novos amigos. Então, as viagens em grupo permitem isso. A gente vê isso frequentemente. Muito bem, acho que estamos bem, estamos felizes, alegres. Vamos Alegres então... estamos sempre, é só ter Sempre. acesso. Boa. Felizes aí depende. Aí é um estado, né? É diferente. É isso aí. Agradeço muitíssimo, Newton, por essa oportunidade. Obrigado a todos e todas que estiveram conosco. As gravações serão enviadas depois. E vamos ficando por aqui. Newton, mais alguma coisa? Não, muitas coisas, mas à frente. E depois vamos ver se a gente combina, talvez uma aula pré para todo mundo, funcionou muito bem da outra vez. Eu acho que sai todo mundo com uma base, a gente pegar um historiador que possa dar linhas gerais aí para todo mundo ter esse básico, que a gente não tem que ficar usando o tempo da viagem. É isso aí. Obrigado, então, a todos. Obrigado, pessoal. Vamos terminando por aqui e fazendo a nossa contagem regressiva. Obrigado. Fechando Obrigado. em 3, em 2, em 1. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.